que nenhum assunto fique de fora. Abaixo segue o conteúdo ampliado. Resumo detalhado da apostila de antropologia. 1. Conceito e definição. A antropologia é uma ciência dedicada ao estudo do homem em sua totalidade, abordando sua evolução física, social e cultural. O termo vem do grego anthropomen e logos, estudo. Enquanto ciência, surgiu no século XIX, influenciada pelas descobertas de Darwin e pela rejeição à visão criacionista tradicional. Desde então, tornou-se uma ferramenta para entender o ser humano como parte da natureza, mas também como criador de cultura. Ramos da antropologia. Antropologia biológica ou física. Estuda a evolução humana com base em restos fósseis e características biológicas, como a genética, cor da pele e diferenças físicas entre populações. Também investiga o comportamento de primatas. Antropologia social foca nos aspectos culturais e sociais das comunidades humanas, como organização familiar, religião e rituais. Relaciona-se com disciplinas como sociologia e psicologia. Antropologia cultural analisa as práticas, costumes e tradições das sociedades, abrangendo manifestações artísticas, linguísticas e religiosas. 3. Ideias pioneiras e evolucionismo. Os primeiros antropólogos basearam-se na teoria evolucionista, sugerindo que a humanidade progredia de formas primitivas a civilizações avançadas. O evolucionismo unilinear afirmava que todas as sociedades passavam por estágios iguais de desenvolvimento. James Frazer, com o ramo de ouro, investigou a transição da magia para a religião e, finalmente, para a ciência. Apesar do pioneirismo, os estudos da época eram marcados pelo etnocentrismo, muitas vezes desvalorizando culturas não ocidentais como atrasadas. 4. Fundadores e metodologias. Franz Boas, 1858-1942. Conhecido como o pai da antropologia americana, Boas enfatizou a necessidade de estudar cada cultura em seus próprios termos, rejeitando o evolucionismo unilinear. Ele introduziu métodos rigorosos de coleta de dados e foi o primeiro a insistir no domínio da língua nativa, pelos antropólogos. Bronislaw Malinowski, 1942, criou o método de observação participante, vivendo em imersão total com as comunidades estudadas. Desenvolveu o funcionalismo, que analisa as instituições sociais em relação às necessidades humanas. 5. Alteridade e estranhamento. A alteridade é central na antropologia, referindo-se ao estudo do outro, para questionar nossas próprias crenças e práticas. Esse conceito requer o estranhamento, que é a capacidade de olhar para nossa própria cultura de forma crítica, percebendo-a como igualmente construída e não como uma norma universal. 6. Perspectiva histórica. A antropologia teve influências de filósofos gregos como Epicuro, Anaximandro e Empédocles, que refletiram sobre a evolução humana e as origens da vida. No século XIX, pensadores como Lamarck e Darwin aprofundaram a ideia de evolução biológica, enquanto antropólogos como Boas e Malinowski deram enfoque às dimensões sociais e culturais. 7. Os 5 polos teóricos do pensamento antropológico contemporâneo. Antropologia simbólica. Analisa símbolos, mitos e religiões, explorando o significado profundo dos comportamentos humanos. Antropologia social. Investiga as estruturas de poder e as funções das instituições sociais, como família e religião, destacando sua coesão interna. Antropologia cultural. Enfatiza as características singulares das culturas, analisando como seus membros expressam comportamentos específicos. Antropologia estrutural. Baseia-se na ideia de que existem estruturas inconscientes que moldam os sistemas culturais e sociais. Antropologia dinâmica. Foca na transformação social e nos conflitos gerados pelas relações de poder. 8. Conceito de cultura. Cultura é definida como o conjunto de comportamentos, valores, tradições e práticas adquiridos pelos membros de uma sociedade. Para a antropologia, a cultura diferencia os seres humanos de outras espécies, pois envolve comunicação simbólica e rituais elaborados. A cultura é aprendida e transmitida de geração em geração, funcionando como um código coletivo que molda pensamentos e ações. 9. Contribuições clássicas. Emile Durkheim, 1827, propôs que os fenômenos sociais devem ser analisados como coisas independentes da consciência individual, destacando o papel integrador da religião nas sociedades. Marcel Mauss, 1862-1950, desenvolveu o conceito de fenômeno social total, que abrange aspectos biológicos, psicológicos e sociais de uma cultura. 10.
Divisões da antropologia e relação com outras ciências. A antropologia é interdisciplinar, conectando-se à sociologia, história, biologia e psicologia. Isso permite uma abordagem holística, analisando desde aspectos biológicos da evolução humana até fenômenos sociais complexos, como globalização e migração. 11. Antropologia aplicada. Os conhecimentos antropológicos são usados para resolver problemas práticos, como a integração de populações indígenas ou a formulação de políticas públicas. Claude Lévi-Strauss argumentava que a etnografia, etnologia e antropologia são estágios de um mesmo processo de investigação.